gente sabe que esse período da menopausa não é fácil, né? Não é fácil para a mulher, não é fácil para a família. A menopausa, ela marca, né, o fim do período produtivo da mulher. É como se fosse um aviso, né, da mãe natureza, né, que você não pode mais dar continuidade na sua espécie. O seu tempo para isso foi esgotado, né, finalizado. Porque as mulheres antigamente, elas viviam aí por volta até dos 43 anos, né, e elas não conheciam o que era menopausa, elas não sofriam os sintomas da menopausa, né, porque morriam muito cedo. Hoje a gente já tem uma expectativa de vida aí de 80 anos, né? Nos países mais desenvolvidos já tem, né, mulheres mais longevas aí de 100 anos, né, até mais um pouco. Então a gente participa muito mais, né, desse processo, a gente sente muito mais e todo mundo quer chegar, né, com mais idade, com saúde, com disposição, com autonomia, não é mesmo? Todo mundo quer isso. É importante a gente cuidar, né, entender esse processo e a gente cuidar o melhor possível de nós mesmas, né? O que eu vou passar para vocês hoje são dicas naturais, tá? Questão de reposição hormonal, isso aí tem que ter um especialista na área para fazer, né? Eu não trabalho com esse tipo de coisa, a gente faz reposição natural, né? Através de fitonutrientes, né? Alimentação, suplementação, alguns chás, né, algumas terapias mais alternativas, mas que funcionam super bem, tá? Eu tenho muitos casos de sucesso, né, de pessoas que tiveram resultados muito satisfatórios e que, nossa, foi tirar com a mão, né? Porque o primeiro sintoma mais incômodo normalmente é os fogachos, né? Que eles vêm, que é aquelas ondas de calor, né? Eles vêm até antes mesmo do final da menstruação, do fim da menstruação, né? Que a gente chama de pré-menopausa. Então já começa, muitas mulheres já começam a sentir esses incômodos. E é tão importante a gente se conhecer, né? É importante para os homens participarem, mas tem tudo para ser tranquilo, tá, gente? É só a gente fazer algumas coisas que a gente não faz, né? Mas que agora que todo mundo tem vai ter conhecimento, quando a gente tem conhecimento, a gente tem envolvimento, né? Então a gente consegue fazer as coisas fluírem melhor, a gente tem mais resultados, né? Então, gente, o que seria a menopausa, né? Ela é uma diminuição da secreção dos hormônios, né? Do estrogênio e da progesterona, que são os hormônios responsáveis pela gravidez, né? Pelos ciclos menstruais, né? O estrogênio, por exemplo, né? Ele é responsável pelo tamanho dos seios, textura, brilho da pele, né? Então essas definições mais femininas, elas são muito responsáveis, são muito de responsabilidade deste hormônio, né? O estrogênio. E a progesterona, assim como o estrogênio, também tá ali ligado na questão da gravidez, de segurar o bebê, né? No período gestacional, principalmente, né? A progesterona nos 3 primeiros meses é importante que a mulher tenha uma quantidade ideal, né? Mas isso os médicos eles medem no período de pré-natal, né? E se é necessário, né? As mulheres tomam uma suplementação para segurar o bebê. A menopausa é um período de 12 meses sem menstruar. Ela é um evento retrógrado, é um evento que já passou, mas a gente só vai saber se a mulher entrou na menopausa se ela ficar esses 12 meses sem menstruar, tá? Então, ela ficou 12 meses sem menstruar, e a última menstruação dela vai ser chamada de menopausa, tá bom? E esse período que inclui a menopausa, até o momento dela, né, envelhecer mesmo e tudo, se chama climatério, tá bom? Então, climatério seria o período, tá? Que a gente acaba meio que confundindo e falando um pouquinho errado, tá bom? A menopausa, ela pode começar aos poucos, normalmente ela começa assim, tá? Um mês falha, o outro vem, a menstruação, um mês o fluxo é mais intenso, no outro o fluxo é menor, tá? Então isso vai tendo essa oscilação, tá? Porque o corpo vai parando de produzir, na verdade, os nossos ovários vão parando de produzir, né, esses hormônios, que são necessários para ocorrer o fluxo menstrual. Então, quando isso acontece, a menstruação começa oscilando até que chega um período em que ela realmente vai parar,
tá? No Brasil, as mulheres entram normalmente aos 51 anos na menopausa, mas existem pessoas com 45 anos que já entram na menopausa, e eu já tive uma paciente que com 57 anos tinha entrado na menopausa. Então, assim, isso vai depender muito da pessoa, vai depender do estilo de vida, da genética dessa pessoa, tá? E existem os casos raríssimos e das mulheres extremamente sortudas que elas não sentem sintoma nenhum. Se a mulher não sente sintoma nenhum, ela não tem com que se preocupar nesse período, tá? Porque tá indo tudo muito bem. Esse período aí, ele é um período bem delicado, né, que a gente tem que começar a observar e tomar alguns cuidados. Na verdade, os cuidados que eu vou falar aqui, muitos já são rotineiros, né, que a gente tem que ter esse cuidado mesmo, sempre no nosso dia a dia, mas alguns outros vai ser mais focado, tá, para essa questão da menopausa. Então, o que que acontece? A gente poderia, como principais sintomas aí, é claro, a suspensão da menstruação, né? Ficou suspensa, começou a entrar na menopausa. 12 meses, tá, gente? Não esqueçam. A menopausa também traz como sintoma ansiedade, depressão, tá? As mulheres costumam ficar mais depressivas, tem aquela oscilação de humor, tá rindo, e daqui a pouco começa a chorar, aquela tristeza e ri de novo e chora. Acontece, tá? Essa oscilação de humor tá muito ligada à questão hormonal, entre altos e baixos, assim como os fogachos também, que são extremamente característicos. Tem também o choro fácil, né? Algumas mulheres ficam muito chorosas, muito sensíveis, uma tristeza também, né? Pode ocorrer irritabilidade, aquela falta de paciência com os filhos, com o marido, com tudo, consigo mesma, né? Tem também algumas mulheres que adquirem um padrão de vitimização, que todo mundo é contra ela, que ela tá feia, que ela não tá bem, que tá todo mundo falando mal dela, né? Tem algumas mulheres que entram nesse processo. O que eu tô citando aqui não quer dizer que você tem que se enquadrar em todos os casos, não, tá, gente? Eu tô citando sintomas que costumam acontecer. Não quer dizer que a pessoa tem que ter todos, não. Coitada dessa pessoa, né? Deus me livre de ter todos esses sintomas. Mas que eles costumam aparecer. E às vezes a mulher tá começando a entrar na menopausa e ela tem esses sintomas e ela não associa muito a questão da menopausa, né? Igual um sintoma muito comum que aparece na menopausa e que as mulheres não associam é a taquicardia, por exemplo. Às vezes dá aquela batedeira no coração e elas não associam. Aí vão no médico, acha que tá com problema cardíaco e tá vinculada à menopausa, tá? Tem também o ressecamento da pele, né? Muitas mulheres reclamam, minha pele está toda seca, eu tô me sentindo muito envelhecida, né? Isso também é característico da menopausa. Perda de massa muscular também, né? Assim, reclamam muito da flacidez, né? Uma dificuldade de adquirir músculo. Às vezes a mulher que malha e tudo e não consegue ver muito resultado. Pode ser que ela esteja entrando no período de menopausa. Tem insônia também, bastante comum, né? A reclamação com a insônia, não conseguem mais ter aquele sono, né? Reparador, um sono que começa, dorme bem, deita, dorme, depois acorda disposta, né? Já tem muita reclamação a respeito disso. Algumas mulheres também podem apresentar tontura. Um outro ponto também que costuma acontecer na menopausa é o aumento de peso, tá, gente? E o aumento de peso é algo que tem que ser muito, muito vigiado, policiado, porque o aumento de peso ele vai trazer vários transtornos, tá? Além de aumentar todos esses sintomas, tá? Então, assim, a mulher começou a perceber que tá engordando, olha, fecha a boquinha, né? Muda a alimentação, acrescentar aí uma atividade física, então ficar atenta ao peso é extremamente importante. Outra coisa também que as mulheres têm que ficar bastante atentas, gente, é em relação aos ossos, tá? Porque com essas alterações hormonais ocorre, né, os hormônios, na verdade, acabam afetando nessa absorção de cálcio. E aí ocorre muito osteoporose, osteopenia nesse período também, daí pra frente. Então, ficar atenta ao consumo de cálcio, tá? O cálcio a gente tira aí dos alimentos, tá bom? Os alimentos verdes, né? As folhas verdes, tá? Não precisa de ficar preocupada, e agora eu tenho que tomar mais leite, tudo, não, muito pelo contrário, tá? Né? Acho que eu já tenho alguns vídeos que eu já até falei sobre essa questão do leite,
mas eu não sou a favor do leite por várias razões, não sou só eu sei que se vocês pesquisarem vocês vão ver, tem muita gente falando mal do leite. Pode adquirir o cálcio de outras fontes, tá? A gente consegue muito cálcio também no gergelim, tá? Um alimento riquíssimo em cálcio, a chia tem muito cálcio e as folhas verdes escuras também são riquíssimas em cálcio, tá? Outra coisa que a gente também tem que observar, né, que esse período da menopausa, ele é um período muito delicado e ele costuma desenvolver muito quadros depressivos, então é importante a pessoa perceber isso, os familiares também perceberem, entender que é um período que essa pessoa está passando, né? Então ela precisa de uma atenção, né, especial, precisa de ter uma paciência também e ela buscar, né, enxergar isso. Olha, eu não sou assim, eu tô assim, mas peraí, o que eu vou fazer para me sentir melhor? O que eu vou fazer para isso não afetar o meu relacionamento, né, com as pessoas? Pode ocorrer também a apneia do sono, tá? Aquela, né, dificuldade de respirar, daquela parada. Então, isso também pode acontecer. Tem um risco aumentado de câncer de mama nesse período também, tá? Da menopausa. Tem um aumento também nos casos de derrame. Então, como que a gente vai evitar isso, né, gente? Principalmente controlando o peso, tá? Principalmente. Então, que às vezes a gente acha, não, mas é ficando mais velha, é normal engordar. Não, não é normal, tá? O nosso corpo foi feito para ser leve. Se a gente for pegar, gente, pega as fotos antigas dos avós, bisavós. Tinha alguém gordo naquelas fotografias? Não tinha, todo mundo era magro, tá? O nosso corpo, ele foi feito para ser leve, porque o nosso corpo, ele é um mecanismo da gente conseguir alimentos. Então se a gente já pensou, se nossos antepassados fossem gordinhos, eles não iam conseguir andar quilômetros para caçar, não iam conseguir subir em árvores para coletar frutas, né? Eles não iam conseguir trabalhar na lavoura o dia inteiro e nem ser longevos também, tá? Viver muito. Então, tem que preocupar com essa questão, tá? Isso tem que estar sempre atento. Tem gente que corre da balança, não quer nem saber e tal. Não, tem que acompanhar. A gente tem que acompanhar. Peraí, engordei? Porque é muito mais fácil você emagrecer 1 quilo do que você, um momento da sua vida, precisar subir na balança e perceber que você tem que perder 10, 15. Então, se você está acompanhando, você tem mais ciência, tá bom? E quando a gente tem entendimento do que está acontecendo com a gente, é mais fácil da gente fazer as coisas que devem ser feitas. E se é difícil para você, você não consegue fazer, procura ajuda, tá? Não deixa isso virar uma bola de neve gigantesca. Vai, né, corre atrás do que precisa ser feito. Outra coisa também de sintoma da menopausa, gente, que pode surgir é queda de cabelo, unhas fracas, tá? Tem muitas pessoas que falam disso, né? Isso pode estar ligado, se você já tem uma idade aí de 40, né, 45, 44 anos, já pode estar ligado à menopausa. E tem gente que tem menopausa precoce, tá? Com 37 anos, 36 anos, desenvolve. É raro, mas tem, tá bom? O que a gente poderia, assim, logo de princípio fazer para a gente ter uma menopausa mais tranquila? A alimentação, tá? Tirar os alimentos artificiais da nossa vida. Eu sei que a gente vive na correria, a gente busca o prático, a gente quer resolver rápido aquilo ali, mas os alimentos artificiais vão colaborar para você sentir esses sintomas todos e com um grau muito elevado. Então, alimentação natural, tá? Bastante verdura, legumes, grãos, castanhas, sementes. Eu não gosto de nada disso, eu acho que isso dá muito trabalho, não é pra mim. Começa a abrir um pouquinho mais a mente, tá? Esteja mais aberta pro novo, aberto pro novo, que é importante também os homens participarem dessa live, porque, né, todo homem convive com mulher, então, para entender melhor, para auxiliar outras mulheres também, tá? Então é importante a participação, porque isso melhora até a relação dentro de casa, né? Às vezes a mulher passa por uma fase tão incompreendida, o homem não tem paciência com nada, acha que ela tá inventando coisa e é o período que ela tá passando, né? Esse período, ele é um período realmente que demanda um pouco mais de atenção, mas a gente pode evitar isso, pode deixar isso muito mais leve, muito mais light, a gente fazendo as coisas que precisam ser feitas, tá bom?
Então, uma boa alimentação, tá, gente? Natural, ela é rica em fitoesteróis e isso é extremamente importante para o equilíbrio hormonal, tá? Então, só tem nos alimentos naturais. Se você não come coisas naturais, você não vai ter os fitoesteróis, que vão estar participando aí desse equilíbrio hormonal, tá? Prática de atividade física, pelo menos 30 minutos por dia. Isso tem que entrar na sua rotina, tem que dar um jeitinho. A gente não tem que deixar as coisas ficarem no nível péssimo pra gente fazer alguma coisa. Vamos começar agora, tá bom? Vamos começar a se cuidar. Outra coisa, gente, que ajuda muito é comer linhaça, tá? E uma colher de sopa de linhaça triturada todos os dias, ela é riquíssima em fitoesterol, tá? Ajuda muito. Então, ela vai ajudar a equilibrar os seus estrogênios, tá? Então, é importante a gente consumir, além da linhaça ser riquíssima em ômega 3 também, né? Que é muito saudável pra gente não vive sem ele, né? Então, seria uma boa a gente já começar com a linhaça, tá? Tem as gorduras boas também, tá? Que vão ajudar na nossa saúde cardiovascular e ajuda também a manter a pele mais hidratada, que igual eu falei, nesse período é muito comum um ressecamento da pele, um envelhecimento da pele. Então, se você consome gorduras boas que estão no azeite de oliva, no óleo de coco, no ômega 3, né? Tudo isso vai auxiliar para você melhorar, ter essa saúde também cardiovascular, que muitas das vezes ela pode, né, sofrer um pouco mais nesse período da menopausa, tá? Outra coisa importantíssima, não só para menopausa, mas para tudo, ingestão de água, tá, gente? Ficar bastante atenta à ingestão de água. Essa ingestão tem que ser volume, tá? Não é um copinho, ou às vezes vai tomar alguma coisa, um comprimido, um suplemento, toma um gole de água, joga o resto fora. A água a gente vai tomar aí de 2 a 3 litros por dia e essa água tem que ser medida, senão você não sabe quanto você tá tomando. Você acha que você tomou muito e você não tomou, tá bom? Então fica atenta a isso. Eu tenho até um vídeo, tá? Tá no meu Instagram, tá no meu YouTube, sobre a água, como tomar a água, uma técnica para facilitar isso para vocês, tá bom? E nada dessa história de que não gosta de água não, tá, gente? Por favor, a gente nasceu dentro da água, então a gente era peixinho. Então vamos nos readaptar, tá bom? E tudo que for para você, tudo que for para o seu corpo, faça com a maior boa vontade que você tiver, entendeu? Abençoa o processo, abençoa tudo, que as coisas ficam muito mais leves, o resultado é muito mais rápido. Outra coisa muito importante, consumir fibras, tá? Uma alimentação rica em fibras. Isso vai ajudar a equilibrar o colesterol também e ajuda no bom funcionamento intestinal. E outra coisa, comeu fibra, bebe água, tá? Então, ficar bastante atento a isso. Outra coisa, gente, é o bom funcionamento intestinal. Já fiz live sobre o intestino. Quem não viu, assista. É super importante o nosso segundo cérebro, que chama essa live. Se o nosso intestino estiver sujo, a gente vai sofrer muito na nossa menopausa, tá? Então, ficar atento a isso. A uma alimentação mais saudável, bastante água, atividade física, isso tudo vai colaborar para o bom funcionamento intestinal. Se mesmo assim não funcionar, às vezes uma desintoxicação vai ser necessário fazer, tá bom? Mas não deixa você ficar com fezes retidas muitos dias não, tá? Isso vai intoxicar seu sangue, né, o seu sistema todo, inclusive sua área cerebral, tá? Vai causar irritabilidade, vai dificultar você enfrentar esse processo da menopausa, tá bom? Então, muito, muito cuidado, dê muita atenção ao funcionamento intestinal, tá ok? Alimentos ricos, né, igual eu falei, em cálcio, que é muito importante a gente consumir, só para relembrar para vocês, né, que tem a chia, tem o gergelim, as folhas verdes, tem um grão de bico. Então, a gente fazer o uso desses alimentos todos os dias. Também, gente, tem o chá de amora, da folha de amora, é riquíssimo em cálcio, riquíssimo. Equivale a não sei quantos copos de leite, uma xícara de chá de amora, tá? Eu não tô lembrando agora para me falar exatamente para vocês. Mas ele é muito rico e ajuda muito também nos sintomas, né? Principalmente dos calores da menopausa. Outros alimentos que são muito importantes para a gente são os alimentos ricos em vitamina E, tá? Aqueles
evitam a secura vaginal, que é muito normal nesse período também, e melhoram a hidratação do corpo no geral, inclusive da pele, tá? Então a gente vai encontrar na aveia, no feijão, na ervilha, tá? A vitamina E. Então, extremamente importante a gente fazer o uso dela todos os dias, tá? Tem os alimentos ricos em triptofano, que o triptofano é um aminoácido precursor da secreção da serotonina, que a gente já falou, né, outras vezes, a serotonina, que é o hormônio da alegria, do bom humor, do sono, do bem-estar, ajuda a gente a tomar melhores decisões, né? Lidar com conflitos. Então, alimentos ricos em triptofano vão ajudar também a gente passar essa fase com mais tranquilidade, né? Que a banana, o ovo, a semente de abóbora é muito importante, tá? Também tem uns alimentos que ajudam muito também nesse processo, que a gente deve consumir todos os dias, né? Que são as crucíferas, que vocês já devem ter ouvido falar, evitam o surgimento de câncer, né? De mama, de ovário, de útero, né? Que são brócolis, couve-flor, repolho, tá? Esses alimentos a gente deve consumir todos os dias. Diminui mais de 50% as chances de desenvolver algum tipo de câncer nessa região aí, né? Que eu citei para vocês. O ovo cru, né? A gema de ovo cru é muito bom também para menopausa, tá? Pelos hormônios presentes. O cará, o inhame, tá? E às vezes eu falar, mas gema de ovo cru, como é que eu vou comer isso? Olha, relembra lá os tempos da vovó, né? Fazer a gemadinha, né? Com pouco açúcar, põe lá a sua gema de ovo ou uma outra receita, às vezes, que vocês conhecem, né? Não tô sugerindo ninguém bater a gema e tomar ela crua, não, tá, gente? Que eu também não tenho estômago para isso, não. Mas se você... Mas é importante fazer uso, ajuda bastante também, tá? Agora, para os fogachos, que eu acho que é o que mais incomoda, né? Porque aquele suor escorrendo, aquela coisa toda. Tem um chá de amora, que eu falei, que é muito bom. Pode fazer o uso também do suco de uva integral, tá? Pelo menos um copo por dia ali, 200 ml daquele sem açúcar, da garrafa de vidro, uma vez ao dia. Tem a erva de São Caetano, que ela é muito boa para fazer um chá, tá? Ajuda muito na TPM, na menopausa, na cólica. Então, essa erva, ela é bem aliada, né, de nós mulheres. Tem também, gente, um chá que ele é um pouco desconhecido, mas ele funciona demais, porque ele é muito rico em fitoesterol, que é a casca do coco, tá? Você pega aquela parte pretinha, né? Tem a parte branca, que é a copra do coco, e aquela camada que forma uma cuiazinha, que muitas vezes a gente vê brinquinho dela, coisas artesanais que o pessoal faz, é aquela parte dura, marrom. Ela, você pode pegar um quarto dela, divide em 4, coloca para ferver ali por uns 8 minutos, deixa ela fervendo 8 minutos, você toma aquele chá. Ele chá é muito rico, ajuda muito a equilibrar essa questão hormonal, tá? Então, é bem legal vocês fazerem uso desse chá. Pode acrescentar ali uma colher de sopa de tansagem, tá? Tansagem ou trançagem, né, dependendo da região, que também é bem comum da gente achar, mas por favor, não peguem tansagem da rua, tá? Às vezes a gente encontra ela assim na beirada do passeio, encostada em poste, essas coisas, tá? Porque aquela lá tá contaminada, tá infectada, né, por urina de animais e a própria sujeira da rua. Então tem que ser de algum lugar que seja limpo e adequado, tá? Então pode misturar aí essa casca de coco com a tansagem, depois vocês vão escrever no comentário para mim o quanto isso foi bom para vocês, tá? Porque, gente, funciona demais. Eu tenho passado essas receitinhas aqui, tudo que eu tô passando para vocês são coisas que eu já apliquei, já passei para os pacientes e para as pacientes, né? E elas me deram retorno que, tipo, tirou com a mão, tá? Claro que às vezes tem a questão emocional muito forte, aí é bom trabalhar um floral, tá? Existem florais que vocês compram prontos na farmácia, não sei se eles vão ter uma eficácia tão grande quanto os que a gente trabalha, porque eles são florais um pouco mais fortes, mas pode também, tá? Às vezes tá muito estressada, muito nervosa, tem floralzinho para isso, então
faça o uso, né, de algo natural também antes de partir para algo mais forte, mais radical, assim. É muito importante a gente tentar, tá? Aí vocês podem tomar esse chazinho aí que eu tô falando pra vocês, pode ser à noite, né? Um pouco, umas 2 horas, 1 hora antes de dormir também ajuda bastante. Outra coisa, gente, muito importante, nada de refrigerante, tá? Água com gás, essas bebidas gaseificadas, elas vão eliminar o cálcio do seu organismo. E aí você vai estar só colocando álcool no fogo, entendeu? Já tem um processo aí por causa da queda hormonal, de você não ter uma absorção adequada de cálcio, né? O seu corpo também retirar cálcio dos seus ossos, porque tem uma baixa no seu organismo. Aí você consome um alimento que rouba cálcio, então isso vai trazer mais gravidade para o seu padrão aí de saúde óssea, de densidade óssea, tá bom? Então evitem isso, tira isso, tá bom? Nada de refrigerante, nada de água com gás, nem uma bebida gaseificada, tá? O café e o álcool também, eles aumentam, tá? As ondas de calor. Então, às vezes, a pessoa não associa isso, tá lá sentindo fogacho e tá enchendo uma xícara de café e tá tomando. Então, também é outra coisa, colocando o álcool no fogo. Então, tá aumentando mais ainda o processo, tá? A cafeína também piora a osteoporose, tá, gente? Eu até já falei do café em outra live para vocês. Então, assim, o café a gente toma uma vez ao dia, tá bom? Inclusive, se quiser aí, nessa uma vez ao dia que você vai tomar o café, você pode colocar uma colher lá de óleo de coco. E aí já aproveita para ele já ficar um pouco mais medicinal. E como o café é energético, é só uma vez ao dia. Você já, né, a irritabilidade já tá mais aflorada, a impaciência, a ansiedade. Então, o café vai fazer piorar, tá? Então, evitem o consumo, toma uma vez ao dia. Eu sei que a cafeína é bastante viciante e falar em tirar o café, né, de uma vez não é legal, tá bom? Então, vai diminuindo. Tem uma outra plantinha que chama-se Missifuga racemosa. Ela é ótima, tá? Para os alívios, tanto do pré quanto pós-menopausa. Ela alivia as ondas de calor, esse suor excessivo, tá bom? As palpitações, alterações de humor, do sono, ela ajuda bastante. Essa plantinha, vocês vão comprar ela em comprimidinho, tá bom? Normalmente a dosagem assim é 40 miligramas no dia todo, que você toma 2 vezes ao dia. Tá? É um fitoterápico. Tá bom? Mas o ideal é você ter um acompanhamento, tá, gente? Se você tá passando por um processo de menopausa, não tá sendo fácil esse processo, porque igual eu falei, tem pessoas que nem sentem sintomas, então isso vai ter uma variação. Tem gente que vai ter sintomas muito leves e vai ter mulheres que vão ter sintomas extremos. Isso vai depender muito de como tá a sua questão emocional, né? Vai depender muito como é a sua questão alimentar, como é a sua questão de movimento, né? Se você é uma pessoa que faz atividade física, se não faz, vai depender do seu consumo de água, vai depender de vários fatores, tá? Então, essa questão da gravidade, da menopausa, dos sintomas da menopausa, na verdade, do climatério, vai depender muito de cada um, tá? Porque nós somos seres únicos e a gente tem respostas diferentes. Então, tenham cuidado com isso, tá? Se tiver demais para vocês não têm que segurar isso sozinhas, não. Não é à toa que a gente vive num mundo tão grande, né? Tão populoso, é porque a gente precisa um do outro. Então, não tentem resolver tudo sozinhas, busquem quem pode ajudar, tá joia? A espirulina também é muito boa, tá, gente? Tem gente que já faz uso, né? Gosta de bater com alguma coisa, espirulina. É bom evitar os alimentos picantes, tá? Pimenta, picles, porque isso pode também gerar um desconforto maior em relação aos fogachos, que são as ondas de calor. Beber bastante água com limão ajuda bastante também, tá? Dá uma aliviada. As frutas cítricas são super importantes, mas assim, consuma a fruta cítrica inteira, tá, gente? Já aproveita para comer a dosagem de fibras de vocês, nada de ficar só fazendo suco, né? O suco, ele também traz muitos malefícios, né, pra gente, principalmente pro nosso fígado, então evitem, tá? Consuma, dê preferência para consumir a fruta inteira.
para evitar isso. Tem também a sálvia, tá, gente? A sálvia ela é maravilhosa para ajudar nesses sintomas da menopausa. Então, você pode tomar aí de 4 a 6 gramas por dia de sálvia. Você pode achar em comprimidinhos e aí é fitoterápico também, é bem natural. Em lojas de produtos naturais vocês vão achar, tá? Ajuda bastante. Tem o chazinho de camomila também, né? Que ajuda, que vocês podem ir tomando ao longo do dia. Camomila, ela tem vários benefícios, né? E assim, voltando no ponto, é proibido engordar, tá, gente? Fica muito atenta a isso, tá bom? Porque já tem uma predisposição por causa da baixa hormonal, né? Às vezes a mulher fala que ela perdeu a cintura, tem toda essa questão, né? Pela baixa dos hormônios, mas vocês não podem engordar, tá? Fiquem bastante atentas, cuidem bastante disso, tá joia? Eu, né, falei desses chazinhos para vocês. Tem também, né, a coenzima Q10, que ela é muito boa, tá? Ajuda bastante, né? Um combustível aí para as mitocôndrias, né? Então ajuda a gente ficar mais, evitar as dores que às vezes também acontecem, né? Que algumas mulheres às vezes questionam essa questão, dores articulares. Às vezes pode até surgir a fibromialgia, não tá associada, tá, gente? Mas como é um período mais sensível, essas coisas podem vir, tá? Então aí você também fazer o uso da coenzima é muito importante também para o nosso cérebro, tá? Às vezes também tem isso, essa questão da memória, ficar meio fraca, meio ruim, então é legal vocês fazerem uso, tá bom? Outra coisa também que é bem legal, tem o chá do ipê roxo, que é muito bom, tá? Ajuda bastante. É o própolis, que é um antibiótico natural, então ele ajuda muito, pode ser feito o uso dele, tá? O própolis, o ideal é vocês usarem o própolis uns 3 meses e parar também uns 3 meses, não fazer o uso direto do própolis, tá? Porque o nosso corpo se adapta, se acostuma e depois quando a gente precisar do efeito dele antibiótico, ele não vai funcionar, tá bom? Então o ideal é você dar uma pausazinha, depois que você tá bem e tal, faz ali uma pausa de uns 3 meses e depois volta a tomar outra vez, se julgar necessário, tá bom? Tem também um bom suplemento vitamínico, seria muito bom fazer o uso, tá? Porque pode ocorrer também às vezes a alimentação não é muito adequada. Hoje suplementação faz parte, né, gente? Porque a gente não tem os alimentos com a mesma qualidade da época dos nossos avós, né, bisavós, porque o solo hoje é um solo mais enfraquecido. Então, sempre que puder, faça o uso de um bom suplemento vitamínico, tá bom? Isso vai te ajudar bastante a passar por essa fase aí. O chá da folha de amora, ele é um chá muito tranquilo, tá? Para vocês fazerem uso. Então, não tem nada que tenha, assim, um efeito colateral que a gente poderia colocar ele como algo perigoso. Claro que tudo em excesso, né, gente? Mas se você for tomar uma xícara por dia, tá? Isso não tem problema nenhum. Na verdade, ele vai ajudar, né? Ele ajuda ele é um fitoesterol, tá? Então, ele ajuda a gente a controlar, a dar uma regulada aí nessa questão hormonal. Que na menopausa ela tende, né? Ela é um período em que tem essa diminuição, né? Até nessa questão de produção do nosso ovário fica comprometido, né? E vai parar de produzir esses hormônios aí. Então, não tem o chá de amora, é um chá bastante tranquilo. Oi, gente, então seria isso. Um abraço para vocês, obrigado por todo mundo que ficou acompanhando aqui até o final. Um beijo no coração de vocês, se cuidem, muita saúde, muita paz para vocês e para a família de vocês. Tchau, tchau, fiquem com Deus.